tô de volta para a gente finalizar a nossa aula, falar sobre as alegações finais e, enfim, traçar aí algumas considerações importantes sobre essa peça processual que é essencial. Beleza? Vamos lá, pessoal. Pessoal, basicamente, as alegações finais, elas são uma peça que faz um grande apanhado de tudo o que aconteceu naquele processo, como se fosse um grande resumo, e encaminha esse grande resumo para o juiz, para que o juiz possa, enfim, proferir sentença. A importância das alegações finais reside em diversos fatores, mas um deles, que é bastante relevante, que vale a pena a gente trazer aqui como consideração, está precisamente no fato das alegações finais serem a última peça processual antes do juiz proferir a sentença. Então é como se fosse a última oportunidade que a gente tem de se manifestar nos autos. Logicamente que em primeira instância, uma vez que da sentença cabe recurso de apelação, enfim, e outros tantos recursos sobre os quais a gente vai falar nas próximas aulas, tá bom, pessoal? Mas, na primeira instância, o último momento processual em que autor e réu podem se manifestar é exatamente nas alegações finais. Daí a importância dessa peça processual, que é muito, muito, muito relevante e muito importante na prática para quem milita com todos esses assuntos, seja no direito civil, seja no direito penal. Pois bem, pessoal, vou falar aqui alguns conceitos relevantes das alegações finais. Após o fim da instrução, o que isso significa? Ou seja, depois que todas as provas do processo forem produzidas, já tiverem sido produzidas, em regra, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e ao advogado do réu pelo prazo de 20 minutos para cada um. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 10 para que cada parte faça as chamadas alegações finais. Hã? A gente está falando em peça processual, por que o professor está trazendo esse dispositivo tão diferente? É o seguinte, pessoal, porque as alegações finais, elas podem acontecer na forma do Código de Processo Civil ao fim das audiências de instrução e julgamento. O juiz dá 20 minutos para o autor, 20 minutos para o réu, para que eles apresentem as alegações finais. Na prática, pessoal, isso acontece muito pouco. As alegações finais quase sempre são feitas por escrito. Parágrafo 2º do mesmo dispositivo estabelece que quando a causa apresentar questões complexas, de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas a serem apresentadas no prazo de 15 dias, pessoal. A prática nos mostra que é muito mais comum as alegações finais elas ocorrerem na modalidade escrita do que na modalidade verbal. Seja por qual razão, enfim, por várias e várias razões. Uma delas justamente para não atrasar a pauta de audiência. São várias audiências que ocorrem no dia. Se autor e réu, cada um, tiverem 20 mais 10 minutos para fazer as alegações finais, 1 hora e automaticamente a pauta vai ficando atrasada, o que não interessa a ninguém, a juiz, a advogados, a membros do Ministério Público, enfim. E justamente por isso que é pouco comum ver alegações finais orais, pessoal. Então, é muito mais recorrente, muito mais fácil de vocês visualizarem na prática de vocês, na prática forense que vocês vão desenvolver ao longo da carreira profissional, razões finais escritas. Beleza, pessoal? Bom, basicamente, como eu falei a vocês, as alegações finais são a última peça processual antes da prolação de uma sentença. Então, qual que é o principal objetivo das alegações finais? É a peça processual da qual a gente se utiliza para reiterar os argumentos trazidos à exordial, se sou autor, a réplica, se sou autor, ou a contestação, se sou réu. E esses argumentos, pessoal, agora, eles estão fundamentados nas provas produzidas no processo. Então, é basicamente um trabalho científico. Eu aleguei isso à inicial. Ao longo do processo ficou provado determinado fato, nas alegações finais eu vou fazer esse liame, esse vínculo, vou trazer esse vínculo para o juiz da causa, falar que aquilo que foi trazido ao exordial foi devidamente comprovado nos autos. A mesma lógica vale para a contestação, para um fato que tenha eventualmente sido provado no curso do processo, pessoal. Por isso que as alegações finais são uma peça importantíssima na prática processual. Eu tenho vários amigos que trabalharam com os juízes, em gabinetes de juízes, tenho alguns colegas que são magistrados também, e todo mundo fala que as alegações finais são das peças mais importantes do processo na hora que o juiz vai proferir uma decisão. Por quê? Porque é como se nas alegações finais tivesse sido feito
um grande filtro de tudo que passou pelo processo, e nas alegações finais as informações foram filtradas e ali consta aquilo que é mais importante e aquilo que devidamente foi comprovado no curso do feito. Então, na vida processual, na vida prática de vocês, pessoal, muita, muita, muita atenção para as alegações finais, que são importantíssimas. Tudo bem? E professor, como que é a estrutura das alegações finais, pessoal? A estrutura das alegações finais também, tal qual a gente viu na réplica, é uma estrutura relativamente simples, ela não tem uma forma pré-definida. O que é importante que conste nas alegações finais? Além do endereçamento e do preâmbulo, sobre os quais a gente já conversou anteriormente, pessoal, é importante que vocês tragam nas alegações finais, ponto por ponto, argumento versus prova produzida no processo. Então vou dar um exemplo a vocês. Vamos supor que na petição inicial do direito eu abri itens 1, 2, 3 e 4. Uma sugestão de encaminhamento de elaboração de alegações finais é eu abrir esses mesmos pontos 1, 2, 3 e 4, mas comparando-os de modo sistemático com aquelas provas que foram trazidas no curso do processo, pessoal. É uma forma de referendar, de dar maior fundamento para aquelas alegações finais e, consequentemente, para o processo que fica fadado à procedência ou à improcedência, a depender de quem eu esteja representando no processo, se o autor ou se o réu. Beleza, pessoal? Então, vamos retomar aí a nossa aula e fazer algumas considerações finais para vocês. Hoje a gente trabalhou duas peças processuais, réplica e alegações finais. Em que momentos que ela ocorre? Primeiro a gente tem a petição inicial, com eventual tutela de urgência, tutela de evidência, a contestação, que é uma resposta à petição inicial, a réplica, que é uma resposta à contestação, e nesse momento o juiz ele pode proferir sentença, a depender do estado do processo, ou ele pode dar aquele chamado despacho saneador, que vai fixar os pontos controvertidos e, de igual modo, distribuir o ônus da prova, distribuir o ônus probandi, vamos assim dizer. Pois bem, tendo sido fixados os pontos controvertidos e distribuído o ônus da prova, serão produzidas as provas naquele determinado processo, além das eventuais provas que já tenham sido produzidas antes do despacho saneador. Depois que a instrução for encerrada, ou seja, que as provas todas tiverem já sido colhidas, já tiverem sido produzidas, já tiverem sido trazidas aos autos, pessoal, a gente tem uma peça processual importantíssima que recebe o nome de alegações finais. É a última oportunidade que as partes têm de se manifestar no processo no âmbito da primeira instância. Então, se faz um grande apanhado de tudo que aquilo aconteceu no processo, comparando os argumentos trazidos à inicial ou à contestação com aquelas provas que foram efetivamente produzidas na fase de instrução probatória do processo. Tá bom, pessoal? Hoje eu não vou deixar uma atividade obrigatória para vocês, pessoal, que eu sei que vocês têm várias avaliações, estão bastante sobrecarregados. Então, eu vou passar para vocês no material uma atividade facultativa que vocês vão desenvolver aí uma réplica e as alegações finais, mas fiquem à vontade para fazerem se vocês quiserem, porque eu sei que vocês estão sobrecarregados aí nesse fim de semestre, pessoal. Na aula da semana que vem, nós vamos entrar em recursos. Vamos começar a falar de apelação, tá bom? No dia, aula de semana que vem é dia 15, no dia 22 de julho a gente vai ter a nossa avaliação. Aí a gente tem uma semaninha para depois nosso período de férias. Tá bem, pessoal? Bom, é isso. Vocês já sabem como me encontrar. Precisando, é só me chamar. Muito, muito, muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande beijo, bom final de semana. Tchau, pessoal!